Chegando um pouco para esse momento atual que a gente está vivendo, nós estamos percebendo aí essa polarização naturalmente muito grande e também essa confusão que a gente está acompanhando de filho do ex-presidente nos Estados Unidos, digamos que instigando aqui reações da Suprema Corte contra várias coisas a favor de uma anistia. A direita está se perdendo, deputado. Eu te pergunto porque há uma briga que está ficando sem tamanho. Hoje a gente teve, nesta sexta-feira aí, né, dia 18, uma determinação de colocar tornozeleira no ex-presidente Bolsonaro. Que momento é esse, na opinião do senhor, que vem de uma nova geração? Que momento é esse que a gente está vivendo no Brasil? Por que a direita não consegue ainda fincar o pé de acordo mesmo? Não, olha, primeiro eu acho que é preciso fazer uma diferença fundamental aqui, né? A direita que eu represento, que eu defendo, não é a direita bolsonarista, né? Essa sim que se perdeu ao longo do caminho e que Bolsonaro fazia as promessas de que ia fazer o um enfrentamento contra a corrupção, de que ia colocar nomes da Lava Jato ali no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República. No final das contas, ele nomeou um petista para a PGR, Augusto Aras, que acabou com a Operação Lava Jato, que terminou até agora, ao fim e ao cabo, com a própria delação do Youssef, né, o doleiro da Lava Jato, a origem da Lava Jato sendo anulada, todos soltos, né, de Lula até Sérgio Cabral, que tinha 400 anos de cadeia, ninguém punido, mesmo com confissões, mesmo com delações, mesmo com milhões de reais devolvidos, em razão dessa nomeação de Jair Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, e a própria vitória do Lula, né, não teria acontecido se Bolsonaro não tivesse indicado para o Supremo Cássio Nunes, que foi o nome que votou pela suspeição de Moro e, consequentemente, devolveu os direitos políticos do Lula. Não fosse essa nomeação de Bolsonaro, até hoje Lula poderia estar inelegível, né? Então, a incoerência e o enfraquecimento do bolsonarismo e a sua incoerência é uma coisa que nós denunciamos há algum tempo e agora cada vez mais eles estão se perdendo, né? Com o Eduardo desesperado para ser candidato a presidente da República e aí fazendo ataques dos mais baixos ao governador Tarcísio de Freitas, que também não sabe a que senhor servir, né? O governador Tarcísio, ao mesmo tempo em que tenta sinalizar para o bolsonarismo, bate no Eduardo Bolsonaro, mas precisa se equilibrar também no apoio que ele tem de presidentes de partido do Centrão, como o Kassab, o Valdemar da Costa Neto, o Marcos Pereira, o Ciro Nogueira. Então, ele também está numa corda bamba ali que não sabe muito bem de que lado ficar. Então, desse aspecto da direita bolsonarista, de fato, você tem uma incoerência, uma confusão generalizada, que, aliás, deram um presente para o Lula. Lula estava completamente abatido, com a popularidade em baixa, sem nenhum poder para avançar com as suas pautas dentro do Congresso Nacional, sem perspectiva de reeleição, e a tarifa do Trump, né, resgata o Lula, né, dá força para ele avançar com pautas dentro do Congresso Nacional, dá a desculpa perfeita dele jogar a responsabilidade pelo desastre econômico do seu governo 100% em cima das tarifas e vinculando essas tarifas ao Bolsonaro, quando na realidade, na minha avaliação, Trump, as tarifas não são nem de responsabilidade do Lula, nem de responsabilidade do Bolsonaro, né? Acho que ambos fazem um péssimo trabalho, mas Trump utiliza o Bolsonaro como uma desculpa para impor uma tarifa que ele já queria impor há algum tempo. Não à toa fomos nós e outros 21 países que sofreram essas tarifas, mas só com a gente ele teve a estratégia de colocar o nome do Bolsonaro, porque se o Trump apenas levantasse a barreira comercial e não colocasse nada de Bolsonaro e nada de Lula, o país estaria unido, né, bolsonaristas, petistas, quem é de centro, que não é nenhum nem outro, estaria unido contra uma tarifa, uma sanção imposta por um país estrangeiro. Como ele colocou o aspecto do Bolsonaro dentro da sua carta, agora a gente tem uma guerra interna que é o lulista tentando jogar a culpa da tarifa no bolsonarista e o bolsonarista tentando jogar a culpa da tarifa no lulista. Mas no final das contas, não existe amizade, solidariedade em relações geopolíticas, em relações internacionais. O Trump, né, e prejudicando os interesses dos brasileiros por isso e utilizando o Bolsonaro como um instrumento para promover esses interesses. Mas é uma estratégia do presidente Trump que já é conhecida, aliás, ele tem sido motivo de piada em relação a essa estratégia com tarifas, né, em que estão sendo apelidadas de taco, né, Trump always chicken out, porque ele anuncia a tarifa e antes dela entrar em vigor, ele volta atrás para negociar melhores condições para o seu país, mas sem impor a tarifa absurda que ele tem anunciado em primeiro lugar. Então, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer nesse caso também.